Muito bem, vamos falar agora de esporte, Beto. Esporte, secretário João Chardozin, bom dia, João. Bom dia, Beto, bom dia, Lara, e aos nossos ouvintes da Rádio Difusora. E de esportes aqui da nossa cidade, né? Se for falar de esporte, aí tem o Grêmio e Inter aí que estão iniciando também a pré-temporada. Aí vamos falar só do Grêmio. Eu não daí. gostaria que falasse do meu Colorado, por enquanto não. É melhor não, por enquanto, né? Não por isso, né? É porque eu sou gremista, secretário é o quê? Gremista. Ah, Beto é colorado. Bom, encerramos então a entrevista, tô brincando. Gremista, é bom a gente até ficar... A gente tem que ter posição, né, Beto? Tá certo. Gremista e Guarani. Também Boa. sou torcedor do Guarani há um bom tempo. Fechou, já. secretário. Inclusive recebi a visita do presidente Tato na sede da nossa secretaria e ia dizer para ele, né? Eu sou torcedor do Guarani, mas eu já joguei, né? Tentei jogar alguma coisinha lá pelos juniores do Guarani e há um bom tempo atrás, mas não fui, né? Não fui bem aproveitado Mas no a futebol. amizade continua mesmo. A amizade continua Boa. mesmo. Secretário, 27 dias se passaram do ano de 2017. Como está hoje a situação do Complexo Esportivo do Militão? O que o senhor acredita que tenha melhorado? E o que poderá melhorar ainda? E alguns projetos talvez o senhor tenha iniciado e pretende dar seguimento? Qual a situação, principalmente, dos campos de futebol, secretário? Beto, nós nesses primeiros dias do mês de janeiro, a gente vem realizando um mutirão de limpeza, né? A gente falava aqui agora em off, né, que o grande trabalho que a gente está tendo agora é para limpar toda a estrutura do Militão, mas não é só o complexo, é também as estruturas que nós temos fora, como por exemplo o cartódromo, como por exemplo a pista de skate, né, como o ginásio Narciso Sonhê. E ontem nós fizemos um mutirão, contei com a colaboração do secretário Ronaldo Roesel, porque infelizmente nós não temos máquina de cortar grama, né? As 4 máquinas que nós temos, as 4 estão estragadas. Inclusive, Então, teve um ouvinte aqui reclamando que passou ali no Militão, tinha uma máquina patrolando ali as ruas do Militão e não tinha nas ruas da cidade, ele não tinha condições de sair de casa. Teve uma reclamação há poucos dias agora aqui. Sabe, Beto, que nesse período a gente não está contando muito com o auxílio do poder público, porque a gente não tem estrutura para isso, né? Inclusive eu tive que contratar máquina particular para poder fazer esse serviço. Então o que acontece? Ontem de tardezinha, se passassem pelo complexo, ia ter uma patrola ali. Uma patrola, uma retro, né? Uma retroescavadeira. Porque para fazer essa estrutura, eu tive que contratar, né, com auxílio depende do meu. maquinário, não adianta. Exatamente, porque se eu tenho que dar minha colaboração também, né? E os secretários todos estão tendo essa ideia, o prefeito e o vice-prefeito. Se a gente não conseguir fazer com que mostrar um serviço, mostrar que a gente está aqui para mudar, a gente sabe a dificuldade que está passando a prefeitura, então a gente tem que dar um esforço a mais. E isso também foi pauta da reunião com os clubes do futebol amador. Essa reunião foi na quarta-feira? Foi na quarta-feira, às 19 horas, no salão da prefeitura. Então, foi debatido, secretário? Exatamente. Essa reunião foi decidida a seguinte questão. Inclusive, só uma licença, está com o senhor aqui, o Ederson Paródias, né? Que está também. Bom dia, que é responsável pela parte do futebol e direção de futebol, né? Que foi o assunto da reunião, né? Já conversamos com o Paródias também. Bom dia. Foi o assunto principal. O que esse primeiro contato, Lara, ele serviu para a gente conhecer os clubes, né, os dirigentes, né, para os dirigentes conhecerem o secretário, a equipe do secretário que vai lidar com o futebol amador. E eles precisam, não é conhecer só aquela questão, né, física, eles precisam saber qual é a história do secretário, porque muitas vezes a pessoa não tem esse primeiro contato. Então é importante saber, né, da onde eu vim, qual é a estrutura política que eu estou, né, qual é o meu objetivo de trabalho, o que eu quero mostrar para a nossa cidade. E essas questões foram abordadas ali com eles, né? Nós sabemos que nós passamos por uma dificuldade financeira enorme no nosso município e nós, da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, e especificamente desta reunião dos clubes do futebol amador, precisamos dar a nossa colaboração para a nossa cidade. Na verdade, tem que ter uma parceria entre as equipes, os clubes, a secretaria, para ter um bom andamento, né? Perfeito. E te digo mais, Beto. Dentro desse contexto financeiro que a gente passa, os próprios clubes, né, numa das reuniões ali com os clubes, acho que, se não me engano, da primeira divisão, comentaram e sugeriram
que, para poder colaborar com esse momento financeiro, que se fizesse uma certa promoção para os clubes ganhar incentivo, ganhar dinheiro, fazer festas, fazer atividades para arrecadar dinheiro e poder também ajudar a financiar a arbitragem. Quem pode falar a respeito do futebol? O Parodes vai falar? Parodes, bom dia. Parodes, o que muda no futebol amador de Bagé? A principal deficiência que temos, as condições dos campos de futebol nos anos anteriores, principalmente a falta de arbitragem, no qual não eram realizadas as partidas, e aí o mentor de tudo, que é a violência no futebol amador com a própria arbitragem. Vai ter novas regras de punição para equipes, para atletas, como funciona o sistema de ficha de cada atleta, que era a ficha extremamente arcaico, ainda com xerox de foto, com cartolina feito. O que muda de lá para cá, Parodes? Bom dia, Beto. Bom dia, Lara. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Beto, sobre o campeonato, o que eu posso te dizer assim, que vai ser um campeonato rígido. Vamos cumprir o regulamento do início ao fim. Não vai ser um campeonato político, como todo mundo sempre falava, dizia, o clube foi punido, o secretário passou a mão por cima. Não, o secretário me deu toda a liberdade de fazer o campeonato, vou fazer, ele vai estudar o regulamento junto comigo e vamos punir os clubes que tiverem errado. Sobre a segurança dentro do complexo, lá é complicado, sabe, né, Beto? Já vivi no meio do futebol amador 20 anos, passei por isso aí. Tu pede uma viatura, não pode ir, não pode entrar dentro do campo, porque só pode dentro do estádio do Bagé e do Guarani. Mas nós vamos pedir uma SAMU lá dentro, vamos pedir uma viatura da brigada, que não vá só domingo de manhã, como foi cogitado para nós, né, secretário? Que a viatura só passa no domingo de manhã lá no complexo e à tarde não aparece. Mas nós vamos trabalhar em cima da segurança, né? E qual é a possibilidade de ter uma segurança particular de ser contratado à empresa? A gente sabe que financeiramente é inviável hoje, não resta dúvida alguma. Mas qual é a possibilidade? Porque queira ou não queira, no momento que é aberto ao público, o público tem acesso, o mínimo que tem que ter é segurança ali, porque vai muitas famílias, né, vai muitos jovens, e muitos atletas vão para participar mesmo porque gostam do futebol. Beto, as famílias se retiraram do complexo, né, Beto? E o que pode ser feito para retornar? A gente está dando estrutura, foi limpado embaixo dos bosques, a gente fez mais churrasqueira, a gente colocou mesa lá embaixo do bosque, e a gente vai trazer as famílias de novo para dentro do Militão. Como ainda a gente não sabe, mas a gente vai trazer. Quanto às regras que vocês comentaram que teve reunião ali, o que vai mudar ali no futebol? Por exemplo, a inscrição Beto, assim, eu fiquei com alguns documentos que ficaram lá, que o anterior coordenador deixou para nós lá. Eu vi muitas fichas com xerox. Não vai haver mais as fichas com xerox. Aquilo que os clubes pagavam para bater aquela ficha, que não vai existir mais mesmo. Hoje, assim, o clube, antes tu assinava a ficha e levava o documento e uma foto. Hoje o clube primeiro vai pegar a tua foto, vai pegar o teu documento, depois o jogador vai assinar. Vamos fazer tudo digital, Beto. Então vai ser tudo digitalizado. Tudo digitalizado. E o sistema de arbitragem, nós tínhamos uma dificuldade para contratar a arbitragem, parece que tinha que ter licitação, ou tinha que ser adequado ao sistema de arbitragem, tinha que ser uma firma registrada. Como é que era que funcionava, hoje, Beto, que não deu certo? O que mudou? Hoje, Beto, hoje só tem acho que é o Eduardo, que está legalizado para que tenha tudo que possa... Tudo que é exigido para poder participar e prestar o serviço. Hoje é o único em Bagé. Mas a gente vai procurar, né? Se não der daqui de Bagé, a gente vai... Já entramos em contato com o pessoal de Pelotas, alguém vai ter que apitar. O campeonato não vai deixar de sair por falta de arbitragem. Então, a princípio, vai ser o campeonato. Já tem data para início? Na primeira semana de abril. Isso para taça de prata e ouro? Para taça de prata. Não vai ser mais taça de prata nem ouro, né, Beto? O campeonato vai iniciar diferente por aí. Vai ser a Série A e a Série B. Tá, o B vai ser a prata e a categoria A vai ser então a taça de ouro. Então. Por que a mudança do nome? Já vamos iniciar mudando, que né, não foi politicamente criado isso aí. Isso aí foi criado já há mais de 50 anos de taça de prata e taça de ouro. Não, né, Beto? Não era mais taça de prata nem taça de ouro, né, Beto? Antes era a primeira divisão e segunda divisão. Né?
Já que mudaram de taça de prata e taça de ouro para a primeira e segunda divisão, por que não mudar para A e B? Vamos mudar para A e B. Também vamos começar um campeonato também diferente. Podia voltar para também, se mudar para lá, podia retornar também no que o popular Sim, já fala. com também, certeza, né? Certeza, né? Bom, inovar o nome e vamos inovar no campeonato, vocês podem ter certeza. No campeonato. Quais são as categorias que seguem? Continua tendo categoria com 50 nós, anos, com sábado nós, à tarde? Isso, não é com nós os 50, né, Beto? A gente só dá a estrutura e os 60 vai ser com nós. E a parte livre aqui de tarde, que é a Série A e a Série B, né? E os 35? Os 35 seguem com a Liga, né? A gente só dá a estrutura para eles do complexo lá. O secretário tinha falado de apoio também, acho que a primeira entrevista veio aqui do futebol feminino, né, secretário? Exatamente. Sabe, Beto, que agora tu fez uma pergunta interessante, assim, porque nós precisamos realmente trazer as famílias de volta. Eu já falei isso em outras entrevistas, né? E o nosso principal objetivo é tornar o Complexo Presidente Médici uma grande área de lazer para as famílias. E a gente sabe que a grande dificuldade hoje são as brigas do futebol amador, né, no domingo à tarde. Como é que a Brigada Militar vai fazer isso? A gente está iniciando ainda um processo de conversação com várias autoridades do município e vamos chegar até o comando da Brigada Militar. Porque muitas vezes é difícil a Brigada Militar chegar lá com uma viatura, com 2 brigadianos e, né, lá nós temos às vezes 2, 3 times de futebol, às vezes, né? Só 2 equipes já são 22 atletas difícil, envolvidos. É difícil. Só que a Brigada Militar, a gente tem que entender também o lado deles, porque assim, no momento que a coisa está desorganizada e tá, né, não tem contexto, não tem gestão, não tem liderança, não tem responsabilização, aí a coisa vai andar de uma outra forma. Só que a gente precisa mostrar, e os clubes deram esse primeiro passo nessa reunião, de que eles querem a organização e que inclusive vão tirar do próprio, né, da própria carne para poder ajudar. O que nós precisamos ter em Bagé é o grande campeonato que nós sempre tivemos do futebol amador e um dos melhores do estado. É trazer o futebol aquela credibilidade que ele sempre teve. Mas para isso tem que ter regras e serem cumpridas. Exato. Esse descrédito que gerou no futebol amador e essa fama de que só tem briga e tal, isso aí foi gerado através da desorganização dos gestores. Isso aí é uma coisa que é fato. O início pode ser através de punições, no caso, olha, responsabilizar o clube, a torcida do clube, o atleta. Perfeito, Beto. A gente, assim, eu já falei isso aí para eles e comento em qualquer roda de conversa, né? Que eu não sou do futebol amador. Nós precisamos colocar moral no futebol amador e levar a credibilidade que eles precisam. Eu vou fazer a regra ser cumprida na letra fria do regulamento. Então esse negócio de que antigamente existia, e vários clubes vieram me falar isso, eles mesmos falam, né? Olha, o problema é que um time briga e ele não é punido, o problema é que o meu jogador briga e o meu jogador segue jogando daqui 2, 3 jogos. A punição para brigas, ela tem que ser severa. Então vai ser feito para quem quer jogar futebol. Para quem quer. E dessa forma, Beto, o que vai acontecer? As famílias podem voltar a jogar, podem voltar a frequentar o complexo. Então vai saber que aqueles brigões, né, que existem, aqueles mais estressados, esses aí não vão poder mais participar do futebol. Porque se ele não sabe se comportar como um cidadão, não é um ambiente para ele. Não pode conviver no meio. Então, as famílias vão começar a voltar para o futebol a partir do momento que tiver regra, que tiver punição. No momento que eu botar alguém debaixo do braço, passar a mão na cabeça, vai continuar a mesma coisa. E esse não é o meu objetivo, e eu não tenho aquela questão política, né? Eu não sou oriundo do futebol amador. Logo, não tem. E mesmo que fosse, tu precisa implementar uma moralização ali dentro. Tu precisa colocar as regras e que elas sejam cumpridas, seja para o time A, seja para o time B. Não vai ter essa questão. É assim, as pessoas boas que deixaram de frequentar vão voltar. Como é que será feito um julgamento, por exemplo? Vai ter alguma comissão? Porque aí o secretário não vai se envolver, o senhor também não vai se envolver. Vocês dão as condições para participarem do campeonato. Existe uma regra. Quem vai avaliar aquela regra? Por exemplo, pode ter uma confusão entre time A e B, lá no campo 1, aí vai ir para um julgamento, provavelmente. Vocês só vão passar para eles a decisão. Foi decidido 3 jogos de punição, isso, aquilo, mas existe uma comissão? Como é que funciona? Beto, nós vamos formar uma comissão, tá, para fazer o julgamento desses casos. Na verdade, essa comissão ela existia em outras oportunidades, em outros campeonatos, quando o campeonato foi realizado. Só que a grande reclamação e a sugestão que nós recebemos na última reunião, e nós vamos implementar,
é a questão de que quando o clube de futebol apresentava a sua defesa, ele não sabia qual era a decisão e aí era portas fechadas. Tá? Então se reunia lá a comissão, né, com esse, aquele, e lá era feita a decisão e era aquilo ali. Agora nós vamos oportunizar, vamos abrir a reunião para o clube ofendido e o clube vai poder fazer a sua defesa e justificar aquilo que colocou no papel. O maior problema que tinha no término da partida era o árbitro conseguir relatar em súmula o acontecimento, porque ele não tinha segurança nenhuma e ambas equipes tinham acesso à súmula. Se ele coloca que foi expulso por agressão, sabe que a punição seria maior. Então ele não conseguia nem relatar em súmula, ele não tinha segurança nenhuma dentro de campo. O que pode ser feito hoje para resolver isso aí? Pode ser relatado após a partida, lá dentro do ginásio? Pode ser na segunda-feira, antes da reunião? Na CBF é assim, né, Beto? A regra é essa. Então, o juiz, ele não faz a súmula na hora do jogo. Eu nunca... Tá aquele tumulto, vai preencher a súmula dizendo que dois brigaram, aí piora mais a coisa. Não, até porque tu precisa de um auxílio para saber... nós vamos ter observadores também que vão auxiliar na elaboração dessa súmula. Mas essa súmula tem que ser feita depois, obviamente. Porque se tu fizer na hora, tu vai tomar... recebe a pressão de um lado, recebe de outro. E essa questão da arbitragem, Beto, é importante dizer exatamente o seguinte: os clubes eles estão mobilizados para ajudar, inclusive no pagamento da arbitragem. Se eu conseguir, vou te dar um exemplo de uma das pautas da reunião. Surgiu de um clube a ideia de que a secretaria buscasse patrocinadores, incentivadores, para que brindes fossem disponibilizados para todos os clubes e eles pudessem fazer uma rifa. E essa rifa vai ser o dinheiro, a verba vai ser destinada ao pagamento da arbitragem, o que beneficia o poder público. Porque é aquela questão legal, se eu tenho que contratar uma empresa para fazer arbitragem, eu tenho que ter um processo licitatório. Sim. Porque o valor é alto. Então, se eu tenho um processo licitatório, eu tenho que ter empresas que tenham documentação e que se habilitem no processo. Hoje nós não temos em Bagé, temos uma que não tem interesse. O senhor fala em valores altos para o ouvinte que não é desse meio, que não é acostumado a acompanhar isso, valores altos para arbitrar, seria em torno de quanto? A gente fala em R$20 mil para o campeonato do ano inteiro. Todo o campeonato. Entre arbitragem e premiação. O que nós vamos fazer entre arbitragem e premiação, Beto? Nós vamos tentar diminuir esse custo da arbitragem para que os clubes consigam fazer esse pagamento. Aí, não precisando o poder público despender desse valor, ter que fazer um processo licitatório, mas também nós vamos ajudar e fomentar na questão da premiação. E nós temos empresas para isso, né? Dura quanto tempo, secretário, em média? Nós temos uma determinação. Sim. Esse ano, e junto com o coordenador Ederson, nós temos que começar esse ano e terminar esse ano. Começar isso é uma em demanda abril dos e próprios terminar clubes. por novembro, mais ou menos? Exato. Terminando o campeonato até dezembro, Lara, tá perfeito. Então esses 20 mil seriam diluídos ao longo desses longo meses. do ano. Só que esses 20 mil que eu falo é um valor aproximado entre arbitragem e premiação. Se nós diminuirmos o custo da arbitragem, esse custo vai ir lá para baixo, Lara. Só que aí nós vamos precisar da iniciativa privada, do apoio do comércio, do apoio dos empresários locais, os empresários de fora da nossa cidade, para poder fomentar a premiação, para poder dar incentivo para os clubes, e aí a gente começa a diluir esse valor lá para baixo. Paródios e Chardozin, existe uma secretaria para cobrar ou para orientar a comissão julgadora para cobrar dos clubes e atletas, e quem cobra da arbitragem algum problema que tenha, a postura, algum problema que tenha tido da arbitragem, que é questionável também, né? Sim, Beto, tu sabe que a gente já andou conversando isso aí, o árbitro é um grande problema também no Militão, né? Hoje eles apitam sábado de tarde, domingo de manhã, quando chega domingo de tarde, eles estão certo para apitar tal jogo, eles não aparecem. Agora não vai ser assim. Às vezes não tem condições pelo grande número de jogos que já arbitraram. Mas aí volta no que o Chardozin falou. Se baratear o custo da arbitragem, se ele ganha R$90, passa a ganhar R$40 para baratear, ele vai querer apitar mais partidas para poder chegar àquele valor. Só que muitas vezes não vai ter condições. Trabalha toda semana, apitou sábado de tarde, apitou domingo de manhã, apita domingo de tarde. Chega uma hora que ele não tem condições. A visão não é mesmo, o desgaste não, é Beto, grande. a gente vai ter que ter uma reunião com os árbitros, até por essa parte da súmula. A súmula, a gente vai falar para eles, a súmula tem que ser um responsável para fazer toda a parte, se houve agressão, se não houve. Tu não pode sair do teu jogo e preencher uma súmula. Tem que ter um responsável da liga de árbitros ali para preencher a súmula, né, Beto? E a gente vai fazer uma reunião com eles, vamos cobrar deles, porque
uma parte dessa... Como é que eu vou te dizer? Esse desgaste que dá nos domingos lá, o árbitro tem culpa também, mano. Então cada um tem a sua culpa, então se todos se reunirem e procurarem resolver, todos fazendo a sua parte, pelo menos, é bem provável que o índice de aproveitamento será bem melhor, né? Beto, eu tenho quase certeza e vou te dizer para ti, tu pode depois no final do ano me cobrar, o campeonato vai iniciar em abril, vai terminar no máximo na primeira semana de dezembro, não vai ser aquele campeonato estilo europeu que inicia num ano e termina no outro, como vinha acontecendo, né, Beto? Claro que aí tem também um pouquinho do tempo, do clima, né? da mas chuva. a gente vai adequar todo o campeonato sabendo que vai ter esses problemas aí. Bom, né? também nós temos bastante feriados esse ano, né? Isso também vai ser utilizado, né? Possibilidade. O que se ajusta nesse caso, Lara, é a questão das datas, né? Que temos que deixar datas vagas para jogos adiados. Né? E também fazer uma fórmula do campeonato que não seja tão longa, né? A própria fórmula do campeonato vinha prejudicando o segmento ou o tamanho do campeonato, digamos assim. E aí quando não tem o jogo, tu tem data sobrando para ajustar e poder cumprir a tabela. O senhor falava em premiação, o que pode ser, além de taça, medalhas para os campeões, o que pode incentivar, orgulhar o bairro deles ali com premiação? Nessa última reunião ainda faltaram alguns dirigentes. Nós tivemos dos 27 clubes da primeira e segunda divisão, de Série A e Série B, nós tivemos aí em torno de 20 clubes. Então esperamos, né, que na próxima reunião todos os clubes compareçam, né, e até um apelo que eu faço aos dirigentes. E as portas do nosso gabinete estão abertas para receber todos os dirigentes esportivos, os atletas, a comunidade que tiver a fim de dar uma sugestão, uma ideia. Nós estamos com as portas do gabinete abertas para recebê-los. Mas nós precisamos discutir com os clubes, porque o grande anseio do clube, do dirigente, Beto e Lara e nossos ouvintes, é não ser ouvido. Né? Eles têm uma ideia X e eles não conseguem chegar até o secretário porque o secretário não vai trabalhar ou porque o secretário foi viajar. Esse era o grande anseio deles o ano passado, o ano retrasado, enfim. Então o grande problema era esse. É óbvio que o secretário às vezes tem que viajar para buscar uma verba, para conhecer uma estrutura adequada e uma estrutura de sucesso para tentar implementar aqui. Tem uma agenda que tem que cumprir, às vezes não pode atender, mas ele tem que estar disponível, marcar o dia e marcar a hora para receber a comunidade. Isso é fato. É assim que tem que ser, um gabinete de portas abertas. Mas, para isso, nós vamos receber os clubes e as sugestões que eles estão dando para que a gente possa aprimorar. Os clubes de futebol, os dirigentes precisam ser ouvidos, porque é eles que fazem o campeonato, é eles que precisam voltar a ter a credibilidade do futebol amador, que nós sempre tivemos um grande campeonato, e moralizar tudo isso aí, porque eu tenho certeza que os clubes que estão lá e os seus dirigentes, suas famílias, não gostam que as pessoas cheguem nos jornais, nas rádios ou na própria comunidade e dizem, é uma esculhambação, ou é isso, é aquilo. E eles não gostam disso, assim como eu não gosto, e eles também não gostam. Quem vai gostar de participar do negócio? Exato. Então, nós precisamos, em conjunto, Beto e ouvintes, com os clubes, formatar um campeonato de futebol amador decente, moralizado, com punição, com regramento, com organização e com uma viabilização de uma premiação interessante para aqueles clubes que foram os vencedores. Porque daí tu mobiliza outros clubes, né? Então, esse é o grande objetivo. Chegou uma pergunta aqui com relação à academia, só para a gente finalizar, mudando um pouquinho o assunto. Academia, como é que está? A academia pública, é importante até essa pergunta, obrigado ao ouvinte que nos enviou. A academia pública está disponível, né, para toda a nossa comunidade. Ocorre que a gente tem um déficit do quadro de funcionários, Lara, e infelizmente a gente não tem como agregar todos os turnos para a nossa comunidade até então. Nós temos hoje 2 professores de educação física que fazem a orientação. E não pode ter formandos fazer estágio? Pode ter estágio, mas esse é o momento que a gente passa ainda de dificuldade financeira, né? Não é o momento ainda de fazer aquela contratação, fazer aquela... Em momentos pontuais, funções pontuais, eu tenho certeza que o prefeito vai fazer esse esforço. Mas hoje nós temos, por exemplo, férias, né? Mês de janeiro, a maioria das pessoas estão em férias,
temos funcionários que precisam de férias que estavam vencidas, e aí tu diminui teu quadro mais ainda. Então nós temos ainda aí alguns realocamentos, já fiz um pedido, né, para a nossa secretária Adriana Lara, né, que se sensibilize com a questão da academia, que é uma atividade interessante para as pessoas que ali frequentam. Hoje ela está totalmente fechada ou abre em algum horário? Não, ela está aberta no período das 6 da tarde às 9 da noite. Tá. Lá ela está aberta e com orientação profissional. Uma outra pauta, Lara, se tu me permite, que é super importante, não é só da academia, que a gente precisa melhorar a nossa academia, inclusive com novos equipamentos. A gente tinha, rapidinho, nós tínhamos 2 ventiladores estragados há não sei quanto tempo lá. Aí ontem chegou a informação ontem não, no início da gestão chegou a informação para nós, e aí nós mandamos arrumar os 2 ventiladores. É uma coisa simbólica, simples, né? Para resolver um problema na academia. E são detalhes que a gente vem resolvendo. Uma outra pauta interessante, que eu vou só pincelar, em outro momento a gente vai conversar, é a questão do convênio entre o DAEB e a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer para o núcleo que tem ali de ginástica e zumba, que é uma pauta interessantíssima, né? E antes mesmo de... Que é lá na sede que funciona, que é né? na sede ali, ao lado do campo do Sebastião. Então, o que acontece ali? Nós temos quase 100 alunas que frequentam as aulas de ginástica, é uma atividade importantíssima para a nossa cidade, para atividade laboral, para atividade física. E ali nós vamos buscar, e estamos buscando, a efetivação desse grande convênio. Pode ter certeza que a gente vai ter boas Secretário, notícias por em breve. favor, volte mais vezes aqui, até para a gente falar a respeito também do ginásio do Militão, situação que tem goteiras, que não pode ter jogos dia de chuva. Tem cartódromo também. Cartódromo, o acesso da população para participar, aluguel ali do ginásio, equipes participarem, campeonatos de futsal também, vai ter outros esportes. E como a colega falou, cartódromo também, a situação lá de limpeza, como é que está. A Praça do Céu lá quando é aqui. Teremos notícias em Assuntos breve. temos bastante, tem por bastante. favor. Para te ver como a secretaria ela tem uma Pista de estrutura skate, física aí enorme, vai, né? A pista de skate fizemos uma grande mutirão de limpeza ontem e, infelizmente, algumas pessoas que utilizam a praça foram lá e derrubaram algumas obras que a gente fez. Então a gente precisa da ajuda dos skatistas também. Muito bem, Tá secretário. bem. Muito obrigado, Parósio, também pela presença aí, Obrigado, sucesso Ana. lá sempre. Obrigado, Também a Ana. Jéssica, obrigada, viu? Que acompanha também fazendo assessoria na área da comunicação.